quando nasceu Isaque, a promessa que Deus tinha feito a Abraão começava a se cumprir. No entanto, para que aquela promessa se cumprisse plenamente, não bastava que Abraão e Sara tivessem um filho. Era necessário garantir a descendência, que o próprio Isaque tivesse um filho e assim sucessivamente até que se formasse um povo. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Então, com a morte de Sara, Abraão se preocupa de providenciar uma esposa para o seu filho. Era assim que as coisas eram conduzidas naquela época. Então, cabia ao pai providenciar uma esposa para o seu filho Isaque e assim garantir a continuidade da sua linhagem e a formação do povo de Deus. Então, ele incumbe o mais antigo dos seus empregados de voltar à sua terra natal. Vejam que Deus promete a Abraão não apenas um filho, uma descendência, mas também ele exige que Abraão saia do convívio com os seus parentes, do convívio com as pessoas que viviam naquela região onde ele morava. Essa saída, essa espécie de êxodo de Abraão, tinha também como objetivo afastá-lo das práticas idolátricas daquelas pessoas. Até aquele momento, todos os povos eram politeístas. Então, acreditavam em vários deuses. É preciso que Abraão se retire daquela má influência, que Abraão se afaste do convívio com aquelas pessoas e se ponha a caminho. E como nômade, ele possa então estabelecer um relacionamento com o Deus verdadeiro. Uma vez que ele não tinha moradia fixa, que ele estava sempre caminhando, não era possível carregar consigo ídolos, não era possível ter templos. E assim Abraão vai consolidando a sua fé no único Deus verdadeiro. Por isso, ele não permite que o seu empregado leve Isaque de volta para a terra de onde ele saiu. Uma vez que eles saíram de lá, para lá eles não devem voltar mais, o que significa não voltar para a idolatria, não voltar para o culto dos falsos deuses. E por isso Deus prometeu dar a ele uma terra onde ele pudesse se estabelecer. É a mesma finalidade do Êxodo. Quando Moisés vai diante do faraó, Deus diz pela boca dele: deixa partir o meu povo para que me preste culto no deserto, para que me ofereça sacrifícios. Então é a liberdade para adorar o verdadeiro Deus. É a liberdade em relação aos ídolos que escravizam. Então, esse funcionário deve trazer alguém para Isaque desposar, mas não deve levar Isaque de volta para o lugar de onde saiu Abraão. Para lá eles não devem voltar, significando não devem voltar para a idolatria, não devem voltar para os falsos deuses. Foi uma ruptura, uma conversão
E o encontro entre Isaque e a sua mulher Rebeca se dá à beira de um poço. O mesmo vai acontecer com Moisés e o mesmo vai acontecer depois com Jesus, que se encontra à beira do poço de Jacó com a samaritana, para recordar aquela mulher que era descendente de Abraão, que ela tinha trocado o verdadeiro Deus pelos falsos deuses, como todos os samaritanos, que ela tinha trocado o divino esposo por amantes, que são os falsos deuses. Então, uma vez que Isaque desposa Rebeca, está garantida a descendência, está garantido o cumprimento da promessa de Deus. E a continuação da linhagem de Abraão e da fé de Abraão e a constituição deste povo, que será um povo sacerdotal, que será sinal e instrumento de salvação para os outros povos. Deste povo nascerá o Salvador da humanidade inteira, Jesus Cristo. No Evangelho nós temos a conversão de São Mateus, na sequência do Evangelho de ontem. Jesus mostra que tem na terra o poder de perdoar os pecados, quando cura aquele paralítico, e agora ele se encontra com São Mateus, o chama, portanto, lhe perdoa os pecados, porque ele era um pecador público, e entra na sua casa, come com ele, outros cobradores de impostos vêm, Jesus é questionado e diz: quem precisa de médico são os doentes, eu vim para chamar os pecadores, e não os justos, porque ele veio justamente nos redimir, nos reconciliar com Deus. O primeiro passo para alcançar a salvação é reconhecer-se pecador, portanto, reconhecer-se necessitado da misericórdia de Deus, reconhecer-se necessitado de um Salvador. Se eu me considero justo, eu não tenho necessidade de salvação, eu não tenho necessidade de perdão, de misericórdia. Essa é a condição para ser salvo. É reconhecer a nossa indigência, é reconhecer a nossa pobreza, que nós temos necessidade da misericórdia de Deus. E uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós temos um coração contrito e humilde na presença de Deus, Ele pode nos ofertar o remédio da sua misericórdia, o seu perdão. Jesus acolhe os pecadores, mas Ele os acolhe para lhes dar uma vida nova. Hoje fala-se muito em acolhimento. A igreja tem que acolher, a igreja tem que ser mais acolhedora. Todo mundo deve ser acolhido, sim, mas o acolhimento não tem uma finalidade em si. O acolhimento é um meio. Acolher para quê? Vamos acolher todo mundo, para que as pessoas continuem vivendo no pecado, para que as pessoas continuem vivendo do mesmo modo como elas vivem, mas agora dentro da igreja? Não. O acolhimento tem a finalidade da conversão, de propor mudança de vida, de propor conversão, de propor ruptura com o pecado, como no caso de Abraão. Sai da tua terra, vai para outra situação. Ser livre em relação aos ídolos, aos pecados. Então, Jesus chama Mateus e ele corresponde a esse chamado. Jesus acolhe os pecadores, mas para lhes dar uma vida nova, para libertá-los, para curá-los, e não para mantê-los na opressão, não para mantê-los escravos, não para mantê-los doentes, simplesmente para dizer que acolhe.
Então essa deve ser também a nossa atitude, a atitude da igreja. Acolher, amar todas as pessoas, mas a fim de levá-las a uma vida mais plena, a fim de ajudá-las a encontrar o caminho da salvação. Caminho que nós também precisamos trilhar, que nós também precisamos encontrar, porque também somos pecadores. Então peçamos a Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês, em que nós celebramos a missa votiva do seu sagrado coração, que nós também possamos nos refugiar no seu coração, encontrar nele a fonte da misericórdia para nós. Amém.